Olá, queridos! Olá, minha gente! Bom dia, bom dia! Paz, saúde, alegria para você. Espero que esteja tudo bem com você. Talvez não esteja tudo bem, né? Quando a gente fala que está tudo bem, talvez é uma frase, né? Que a gente acredita que está tudo bem. Talvez alguma coisa não está legal, mas pode melhorar. Não podemos desanimar, não podemos desistir, porque às vezes, né? Dá-se vontade de desistir de muita coisa, é ou não é? Se passa isso na tua cabeça, você é uma pessoa normal, que não pode ser sempre assim, né? Às vezes acontece, né? Alguns desafios, algumas lutas, algumas batalhas, ou seja, a vida é uma bênção, né? A vida é uma bênção. Não é necessariamente um mar de rosas, porque a rosa é bonita, né? A flor é bonita, mas a rosa tem os seus espinhos, né? Não é verdade? Então a gente sabe que é um desafio estar vivendo, mas a nossa fé, a nossa confiança está em Deus, no Criador. Se Ele permitiu, eu penso assim, se Ele permitiu que eu nascesse, eu poderia não ter nascido, não é verdade? Pensa bem, você também poderia não ter nascido, mas Deus quis, você nasceu, eu nasci. Se a gente nasceu, é porque Ele tem propósitos, planos maravilhosos para a nossa vida. É isso que você precisa se conscientizar. Luta, problema, sabe? Aquele problema que a gente não consegue resolver, não sabe como resolver, parece que não encontra ninguém para ajudar a gente. Quando você precisa, todo mundo some, desaparece. Você não tem essa sensação? Então, eu estou te ajudando a entender que se você tem, isso não é uma coisa... É uma coisa normal em termos, né? O que não pode é você ficar sempre sozinho, né? Acontece. Mas o bom dessa história, o bom disso que eu estou falando, é que mesmo que você possa estar até sozinho, você não está sozinho, nem eu também, mas mesmo que você se sinta só, no sentido de não ter ninguém próximo de você que possa te ajudar. E parece que tem gente que percebe quando você precisa de uma ajuda, aí que eles vazam, caem fora. É ou não é? Então, mas eu tenho uma boa notícia. Deus não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar em hipótese alguma. Mesmo que você esteja, mas eu estou errado, eu acho que eu pequei, eu falhei. Às vezes você nem acha que pecou, você tem certeza que pecou, que transgrediu algo. Mas tem a solução. Arrependimento. Você fala com Deus, você se arrepende, pede perdão para Ele, e Ele conhece o teu coração. E Ele vai te perdoar se você se arrepender. Se você confessar para Deus, olha Deus, eu falhei nisso, nisso e nisso, então o Senhor me perdoa, tenha misericórdia de mim. Então quando você se arrepende, pede perdão, Deus conhece a nossa vida. Ele sabe se a gente está sendo sincero. Sincero, o que é a palavra sincero, né? De sinceridade. Significa sincera, sem máscara. Entendeu? A pessoa está sendo super sincera. E só Deus tem essa lente. Só Deus tem essa capacidade de saber se eu e você estamos sendo sinceros ou não. Ele pode, pessoas não. Ninguém, nem um ser humano, eu, você ou qualquer ser humano do planeta Terra, ou se tiver algum ser humano no planeta, na Lua, em outro lugar aí, enfim, nenhum ser humano pode olhar para você e acertar tudo, porque ele não é Deus. Então não esquente a cabeça. Não esquente a cabeça com quem fica te observando para tentar julgar você. Jesus disse, se Jesus disse, tem que virar notícia. Jesus, ele fala aqui, para uma turma aqui, que pode servir aqui nesta manhã para a gente também, né? Se está na Bíblia, é para a gente também, né? Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 7, ele está aqui falando aqui o famoso Sermão da Montanha, ele dá muito ensinamento aqui, em vários capítulos aqui que Mateus escreveu, tem vários ensinamentos de Jesus. Quando chega no Mateus capítulo 7, o verso 1, ele começa a dar um ensinamento para quem gosta de julgar os outros. Olha o que Jesus disse. Se Jesus falou, minha gente, aí tem que acreditar, né? Se quem não acreditar no que Jesus fala, daí tá feia a coisa, né?
Mateus 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Então você veja bem que isso aqui, quando Jesus estava falando isso aqui, ele estava percebendo que ali tinha muita gente à sua volta que tinha o hábito de julgar as pessoas. Infelizmente, hoje não é diferente. Pessoas julgando pessoas. Pessoas comuns como eu e você, querendo apontar o dedo para o outro, né? Mostrando os erros, as falhas. E se você está me vendo na tela aí do seu computador, do seu notebook, tablet e outros aparelhos eletrônicos aí do seu celular, eu estou fazendo um gesto agora com a minha mão direita aqui, eu estou apontando o dedo. Ou seja, quando a pessoa aponta o dedo para alguém acusando-a, tem o quê? Tem 3 dedos voltados para mim aqui, ó. E o dedão está em pé aqui vendo tudo. O que significa isso? Quando alguém aponta o dedo para alguém, ela não está com essa moral toda para fazer isso, nenhum de nós. Então, muitas pessoas ficam aí, em vez de cuidar da vida delas, em vez de trabalhar, estudar, fazer coisas produtivas, fica perdendo tempo querendo ser juiz do próximo. Isso é terrível, porque Jesus está dizendo aqui, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Ou seja, à medida que você julga, você vai ser julgado. Entendeu? Esse ensinamento aqui é bacana. Nessa sexta-feira, já recebendo logo pela manhã essa informação, é muito legal, né? Pelo menos se quem me está escutando gosta de julgar os outros, quem sabe hoje vai parar com isso, né? Porque isso não traz vantagem, não. Só dá prejuízo muitas vezes, né? Então a gente percebe que Jesus, ele necessariamente ele não proíbe a censura, as opiniões, né? Ou a condenação de erro. Tá? Vamos explicar um pouco melhor isso aqui. Jesus, se algo está errado, né, na minha vida, então eu tenho que buscar corrigir. Se algo está errado com alguém próximo de mim, e eu posso ajudá-la, e ela quer essa ajuda, aí sim. Ô fulano, aqui não está legal, faça assim, faça assado. Aí você não está julgando, aí você está ajudando aquela pessoa a encontrar o caminho certo. Entendeu? É diferente. Então Jesus não está isentando. Então se eu sei que tem algo errado e não corrijo, então eu tenho que corrigir. Agora julgar é quando a pessoa aponta o dedo e ela quer julgar uma coisa que ela nem sabe. Ela está por fora e quer se intrometer onde não é chamado e ser um juiz da situação aí, né? O que Jesus proíbe é justamente o espírito de procurar erros nos outros que passa por cima dos próprios defeitos. É aquela pessoa cheia de defeito, é aquela pessoa que mente e julga o outro mentiroso. Você tá, é isso aí, isso que Jesus condena, isso que Jesus abomina. É a pessoa querer dar lição de moral, sendo que ela também não está na moral para fazer isso e fica julgando o outro. Entendeu? É isso aqui que Deus está falando. Eu acho legal esse ensinamento aqui, né? Porque esse ensinamento vem nos ajudar a gente pensar melhor, né? Analisar melhor. Porque às vezes tem gente que só fica observando a vida dos outros para achar defeito, para acusar. Esquece de cuidar nela. Tem gente que não olha no espelho para se enxergar melhor, né? Então essa é uma palavra legal
justamente para a gente não cair nesse erro, né? Para a gente não cair nesse erro de querer ter esse hábito ruim de ficar julgando as pessoas. E quantas pessoas ficam julgando o outro pela aparência, fica julgando pela roupa, fica julgando pela casa que tem, pelo carro que tem, fica julgando as pessoas. Jesus não deu autoridade para mim nem para você para ficar fazendo essas coisas, é perca de tempo, não vai resolver nada. Não é? Entende? Então é isso aqui. É só você anotar, depois você lê melhor, anota esse texto, Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao 6. Depois você lê com calma, em outro horário, pega uma Bíblia, leia, dá uma analisada. Às vezes você tem na sua casa uma Bíblia de estudo, sempre tem alguns comentários que ajudam a você entender melhor, principalmente quem não compreende com facilidade, essas Bíblias de estudo ajudam um pouco, né? Dá uma assessoria aí para você ampliar os seus conhecimentos e entender. Quem sabe alguma coisa na minha vida ou na tua vida não está legal porque a gente fica perdendo tempo querendo julgar os outros, né? E isso não é legal. Então que Deus nos perdoe, a mim, a você, se de repente estamos, ou estávamos pelo menos, né, tendo esse hábito ruim aqui de querer julgar as pessoas, né? Então não cabe a nós. Então lembrando que Jesus não proíbe a censura, ou seja, as opiniões ou a condenação de erros. Errou é uma coisa, certo? O que ele está condenando é quando a pessoa, então, ela fica com um criticismo, né? Ou seja, um espírito de procurar erro nos outros. Sabe aquele casal? Às vezes acontece sem perceber. Vamos usar a figura do marido e da mulher, do casal, o cônjuge, né? Às vezes fica a esposa conhece o marido marido conhece a esposa, tal, mas de repente um fica julgando o outro. Você é isso, você é aquilo, e fica, né? Às vezes acontece, e você vê, em vez de melhorar, só está piorando a situação. Aí um começa a tacar pedra no outro com palavras. Palavras machucam, palavras ferem. Né? Então vamos aproveitar essa sexta-feira para fazer uma limpeza, uma purificação na nossa mente, uma purificação na nossa vida. Às vezes a pessoa não está legal, não está bacana assim, e o outro não entende, não compreende, né? Isso acontece no casamento às vezes. O relacionamento humano, né, com o outro, com os filhos, com o próximo, enfim. Então, às vezes o outro fica julgando o outro, mas não sabe, vai perguntar o que ele está passando. Não é? Às vezes a pessoa fica só julgando, vai lá e pergunta, fulano, estou vendo que você não está legal, em que eu posso te ajudar? Se você está afim de ajudar também, né? Tem isso, né? É isso, gente, é isso. A gente, todos nós, todo ser humano enfrenta seus desafios, enfrenta lutas, enfrenta situações que a gente não se programa, não é verdade? A gente quer o quê? A bênção, a vitória, a saúde, a gente quer ter o mínimo de problema, não é verdade? Isso é normal, a gente querer tudo isso, legal. Mas a gente sabe que na prática, no dia a dia, na real, não é assim. Por mais que você faça a coisa certa, por mais que você faça as coisas direito, por mais que você seja fiel a Deus e tudo mais, são problemas que muitas vezes vão forjar a nossa vida para a gente melhorar. São as pressões da vida, tem pressão, uma tensão muitas vezes, né? Aquela coisa assim, aquele clima de desafio que você tem que enfrentar. Por isso a importância da nossa fé em Deus, no Criador, na sua presença, no seu cuidado, no seu zelo para com os seus filhos e filhas. Então celebre o dia de hoje, levante a sua cabeça, porque o nosso Redentor vive. Jesus ressuscitou. Jesus venceu tudo, a morte, o inimigo, tudo. Jesus, o nosso vencedor, e nós estamos seguindo o vencedor. Estamos seguindo o caminho da fé, o caminho de Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está escrito em João capítulo 14, verso 6. Eu gosto demais, eu repito muito esse texto, para mostrar o endereço do céu para as pessoas. Esse é o endereço.
Esse é o endereço. João 14, verso 6. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele é Rei, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele está a qualquer momento, Ele voltará. Então estamos vendo, né, muitas coisas. Eu, pela idade que eu tenho, me considero jovem, mas nessa minha caminhada com Deus, nessa jornada da fé, tenho tido muitas experiências com a vida, experiência com Deus, a fé. E como eu nasci num lar cristão, então eu cresci sempre ouvindo a palavra de Deus, mesmo que quando criança não entendia muito, mas estava ali ouvindo. Minha mãe sempre cuidando do filho, ouvindo a palavra. Então, muito cedo eu já comecei a ler as Escrituras. E quantas vezes eu escutava, eu participava de estudos bíblicos, quando criança, quando adolescente também, né, jovem, e ouvindo muitos ensinamentos da época, que são os mesmos de hoje, que já eram ensinamentos da Bíblia que eu estou falando. E naquela época falava-se do futuro à luz das Escrituras. E hoje, na idade que eu estou vivendo o futuro que eu ouvia quando eu ainda tinha os meus 14, 15, 16, 17 anos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, as profecias estão se cumprindo. Ou seja, a palavra de Deus está se cumprindo. Então aproveite esse tempo para consertar o altar do seu coração. Se reconcilie com Deus se você está afastado da fé. Se reconcilie com a sua família. O que você está ganhando? Brigando com todo mundo? Brigando com todo mundo na sua família, colegas? O que você está ganhando com isso? Olha o que Deus está falando nesse dia, nesta hora. Então, esse é um tempo à volta. A volta. A reconciliação com Deus, com as pessoas. O que você está ganhando com isso? Ficar com ódio das pessoas, com raiva? O que você está ganhando com isso? Não liberando perdão? Você está vendo, você está ficando doente. Você pede oração e não resolve nada. Por quê? Pode ser que o seu caso é falta de perdão. Você está com o coração ferido. Estou falando certamente com pessoas que estão mal porque elas guardam mágoa. Ou mágoas, né? Mágoa. Ressentimento. É aquela pessoa que não perdoa o seu pai, não perdoa a sua mãe, não perdoa o seu filho, não perdoa o pastor, não perdoa o vizinho. Ou seja, alguém que você talvez teve um desentendimento, talvez você teve um problema em família, sei lá, com alguém do seu colega de trabalho e de repente aquela situação foi tão forte que ambos, os dois lados saíram feridos, machucados. E você está aí, de repente, sofrendo por isso. Então, eu não estou afirmando que quem está mal é por isso, mas muitas situações são. Aí é você que tem que saber. Aí é você que está me ouvindo, tem que fazer uma autoanálise da sua vida. Você tem ódio de alguém? Você tem raiva de certas pessoas? Você está desejando o mal para alguém? Então, se você está tendo esses sintomas, é porque você não está legal. Você não está normal. Você está precisando de uma libertação, de uma cura, de uma restauração. Porque um ser normal, ele não quer o mal do outro. Porém, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza, a velha natureza, ela é má. O ser humano é mau. Todos nós somos. Todos. Não existe ninguém bom. Bom é Deus. Por isso que quando Jesus entra numa vida de uma pessoa, aquela vida é transformada, aquela vida é mudada. E se não houve transformação interna, a transformação não é exterior. Tem um monte de gente aí que exteriormente parece santo, só falta asa para voar. Mas por dentro está estragado, está cheio de mágoa, de ódio. E esta é a manhã
Este é o dia, você não me ouve por acaso. Se essa palavra você está assustado, é um bom sinal. É sinal que esse remédio você precisa. E eu uso a linguagem da medicina, do remédio, por exemplo. Quando a pessoa fica doente, ela vai no médico, o médico, só às vezes na consulta ali, o médico já dá um remédio e acerta. Às vezes ele tem que pedir exames, é ou não é? Às vezes ele tem que pedir um exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, exame não sei do que, tanto exame, né? Às vezes vai ser necessário. Aí o doutor estudou para aquilo, não é verdade? Às vezes é um clínico geral, às vezes é um especialista numa área, às vezes o clínico geral diz, olha, isso você tem que fazer isso aqui, mas você tem que procurar o fulano de tal, o doutor, que ele é um especialista nessa área. Não é assim que funciona? Por quê? Para resolver o problema. Agora eu te pergunto, quem que gosta de tomar remédio? Ninguém gosta. É ou não é? Remédio é gostoso? Não é. Mas às vezes é necessário, porque um profissional da área que entende indicou aquilo ali para resolver o problema. Certo? Então o que eu estou falando aqui hoje pode ser que você está interpretando como um remédio meio ruim. Mas você vai ter que tomar se está servindo para você esse início de conversa aqui nesta manhã de sexta-feira. Você está entendendo? É tomar esse remédio da verdade, da palavra. A palavra nos limpa, nos cura. É a água que nos purifica. Entendeu? Então é isso. Talvez você está aí. Você é casado, você é casada, tem marido, tem esposa, mas estão só vivendo de fachada. Na hora de dormir, um vai para um quarto, outro vai para o outro. Mas lá fora, os dois se passam como está tudo bem. Mas dentro de casa vocês estão brigados. Eu te pergunto, cá entre nós, se você, homem, ou você, mulher, se os dois estiverem me ouvindo hoje é dia de concerto. Você não pediu? Deus fala comigo, Deus manda um anjo aqui. Aí você liga o rádio e eu estou falando tudo isso. É isso. Você não pediu para Deus falar com você? Eu falo sempre, Deus, fala comigo. Aí Deus começa a falar umas coisas. Falou, Deus, é isso? Ué, você não pediu para eu falar com você? Então, é isso, você está precisando disso. Você precisa mudar aqui, mudar ali, mudar colar. É assim. Porque quando a gente está precisando de uma bênção, de um favor de Deus, a gente fala, Deus, fala comigo, fala comigo. Aí Deus nem sempre vai falar aquilo que a gente quer ouvir, mas Ele vai falar aquilo que eu preciso ouvir. Aquilo que nós precisamos ouvir. É isso. É isso. A prova disso é que tem pessoas que elas começam a ouvir um pregador, que ela começa a gostar, admirar da pregação, do jeito que prega, ela vai indo. Chega um tempo, ela desiste. Por quê? Porque daí aquele pregador começa a pregar umas mensagens que ela não quer ouvir mais. Tem muita gente que é assim, ela só quer ouvir uma mensagem para alisar o ego dela, ela não quer mudar de vida, ela não quer pagar o preço, ela quer só ouvir palavras. Aí alguns, né? Esse alguns é muita gente no planeta Terra, né? Alguns dizem, poxa, mas hoje é tanta luta, é tanto problema, e a gente vai ouvir uma pregação e o pastor vem com uma palavra tão dura, sendo que eu estou tão sensível. Amado, as melhores pregações é aquela que nos confronta, aquela que nos tira da zona de conforto, é aquela que nos mexe com a nossa vida, para a gente melhorar, para a gente mudar. Você está entendendo? É isso. É isso. Então, quem ensina as verdades de Deus com amor, com fé, debaixo da bênção do Espírito Santo, não tem que temer o que está ensinando. Se está na palavra, né? O que não pode é a pessoa querer ensinar, forçar a barra, né? Tem gente também que começa a ensinar coisas que não é nem da Bíblia, aí é forçar a amizade, né? Aí não dá, né? Estou falando da palavra de Deus. E nisso aqui tudo, eu vejo aqui, Deus falou comigo logo de manhã, essa palavra aqui de João, capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do verso 60. Preste atenção se você está afim desse remédio aqui hoje. João 6, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Olha só, Jesus estava ali ensinando, como ele sempre fez. Jesus pregava, ensinava, curava. É o ministério completo de Jesus. E aqui diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo ali os seus ensinamentos,
disseram, esse discurso é muito duro. Quem o pode ouvir? Diz assim, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos, olha, os discípulos de Jesus, murmuravam a respeito disso, disse-lhes, Jesus disse para eles, isto vos escandaliza? Entendeu? Aí diz o seguinte, Jesus fala assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Jesus que está falando isso, escrito por João, capítulo 6, o verso 64. Ele diz, mas há alguns de vós que não creem. Isso não é diferente nos dias atuais. Nem todo mundo crê ouvindo a palavra. Entendeu? Aí Jesus continua falando aqui, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus que desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Então Jesus já sabia até quem seria o seu futuro traidor. Jesus já sabia quem iria traí-lo. Entendeu? Então Jesus sabe o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ou seja, Jesus sabe do teu futuro, Jesus sabe do meu futuro. E o nosso futuro está nas mãos de Jesus. Então não tire avaliações do hoje, mas lembre-se, Deus conhece o nosso futuro. Por isso que Ele é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha o que Jesus diz, vai prestando atenção que essa palavra é muito especial. Olha só, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Agora veja que anota esse texto aqui que é forte. João 6, 66. João capítulo 6, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos, olha só, discípulo, hein? Olha que nível. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, olha só, tornaram para trás e já não andavam com ele. Desistiram. Ah, não vou andar mais com Jesus, não. Esse discurso está muito forte, isso que não é para nós, não. Quantos e quantos na atualidade fazem o mesmo? Uau, que palavra, hein? Que palavra, Deus está falando tanta coisa aqui, meu Deus do céu. Quando Jesus percebeu ali que muitos já voltaram para trás, ou seja, não andavam mais com Jesus, desistiram. Ah, não, Jesus estava bom até aqui, mas aqui agora Jesus está pegando pesado, né? Numa linguagem hoje, né? Olha só o verso 67 do capítulo 6 de João. Então disse Jesus aos 12. Quando Jesus viu aquele murmúrio, quando ele viu que... Porque Jesus tinha muitos discípulos, né? Ele tinha muitos discípulos. Muitos seguidores, muitos discípulos. Tanto é que quando Jesus ainda não havia escolhido os 12, e ele já tinha muitos seguidores, muitos discípulos, Jesus passou a noite inteira em oração. Está escrito aqui em Lucas capítulo 6, olha só que interessante. Voltando um pouco à história aqui. Lucas capítulo 6, verso 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha só, Jesus passou a noite inteira falando com o Pai. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, ou seja, tinha muitos discípulos. Então chamou os seus discípulos, que são os mesmos que agora está desistindo. Está querendo parar de andar com Jesus. Entendeu? Aí ele chamou os seus discípulos e dentre eles escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos.
Aí Lucas menciona o nome deles aqui. Simão, ao qual chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Tá vendo? De tantos discípulos que Jesus tinha, ele passou a noite inteira para orar. E mesmo assim entrou um traidor. Entendeu o lance? E Jesus já sabia. Quando ele escolheu, ele já sabia quem iria traí-lo. Ele sabia, você acha que não? Claro que sabia. Bom, voltando a esse texto agora de João, você vê que então, só para você entender o contexto, que ele tinha muitos discípulos. Só que agora, né, a Bíblia diz que Jesus é abandonado por muitos discípulos. Muitos começaram vamos voltar para casa, vamos desistir, esse discurso está muito, essa pregação de hoje não está dando certo, não vou nem dar like hoje. Se fosse hoje é assim, não, essa pregação não dá like, não dá para dar joinha não vou dar joinha, tá muito ruim esse negócio, eu tô fora, eu quero ouvir uma palavra mais assim amena, uma palavra porque eu tô desanimado, uma palavra porque eu não tô legal, tô meio para baixo hoje, essa pregação não tá muito legal. Esse é o problema de muita gente, por isso que a gente não cresce. Porque muitos filhos e filhas de Deus não crescem espiritualmente, porque eles só querem mamar. Mamar aqui, eu estou falando de mamadeira, de leite. O nenenzinho, o bebezinho, quando eu nasci, quando você nasceu, que a gente era nenenzinho, pequenininho, né? Muitos mamavam o quê? No peito da mamãe, que é o natural. Né? A mamãe dá à luz uma criança, a maioria vai ter o mamar no peito, pelo menos por algum período, alguns meses. É ou não é? Com raras exceções, algumas talvez não tenha ali, mas vai ter que dar um mamazinho, vai ter que comprar um leitinho aí, de pó aí, que tem uns leites, né? Não vou falar a marca aqui, mas os leites, né? E faz a mamadeira e dá aquela mamadeira gostosa. Ai, que delícia, eu lembro, né? Quer dizer, eu não lembro, né? Mas eu lembro dos nossos filhos, né? Que Deus deu pra gente. A minha esposa dava mamar no peito e dali um tempo aí é mamar na mamadeira, né? Então, trazendo para a linguagem da fé, tem muitos filhos e filhas de Deus que ainda estão no berçário, não cresceram espiritualmente. Então, eles só querem mamar, né? Leitinho, mingauzinho. Então, quem não cresce espiritualmente, fica assim, fica fraquinho. Mas a criança, usando a analogia da criança, a criança tem que crescer. É o processo natural, uma criança, um bebezinho crescer, desenvolver, ela vai crescendo e conforme ela cresce, aí vai vir um mingau, vai vir um feijãozinho amassado, não é assim? Bem a preparadinho ali, não é assim? Quem é mãe sabe disso, e pai também, principalmente as mulheres, né? É ou não é? Aí daqui a pouquinho o neném já está comendo macarrãozinho, está comendo um arrozinho com feijão, é ou não é? E ele vai crescendo. Espiritualmente é a mesma coisa. Entende? Quando eu me entreguei a Cristo, que era um bebezinho também, eu dava aquela comidinha gostosa. Você fazia um pedido para Deus, ele respondia rápido, ele não deixava nem a gente ficar chorando muito, né? Porque um bebezinho, quando ele começa a chorar, ou ele está com fome, ou ele está com cólica, alguma coisa, né? É um sinal. Se um bebezinho está chorando, é um sinal. Ou está precisando limpar ele, né? Trocar a fralda. É ou não é? Dá uma glória aí, pessoal. Dá uma glória aí que tá certo. É forte, né, pessoal? Vai, Deus é bom demais, né? Que palavra, hein? Que banquete, hein? Essa manhã está sendo um café da manhã reforçado, um almoço, uma janta e uma sobremesa, hein? É um pudim de sobremesa, um arroz doce de sobremesa, é ou não? Você não gosta de sobremesa? É isso aí, né, pessoal? Que delícia, hein? Jesus do céu, que legal, meu Deus do céu. Então, o que acontece? Voltando aqui ao texto. João 6, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Olha só, desistiu de andar com ele, com Jesus. Tô fora, Jesus. Tô fora. Fui. Tchau. Olha o verso 67. Você tem que ler a Bíblia, pessoal. Quem não lê Bíblia é um analfabeto espiritual. Tem que ler ou pelo menos ouvir, né? Se não puder ler. João capítulo 6, o verso 67. Olha o que Jesus falou para os 12. Olha só, pessoal. Meu Deus do céu. Eu tenho que rir aqui porque tá forte esse negócio aqui. Tá forte demais, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que mensagem sensacional.
João 6,67. Olha o que o nosso mestre fala, o nosso Salvador, Jesus. Então disse Jesus aos 12. Aí Jesus focou nos 12 agora. Quando ele viu que vários discípulos estavam esvaziando a igreja, esvaziando ali, ó, o seu Senhor olhou para os 12. Ele olhou para os 12 e disse para os 12, Jesus falou para eles, quereis vós também retirar-vos? Chegou para os 12 e falou, e vocês, os 12, a minha equipe, meu staff, quereis vós também retirar-vos? Ele fez a pergunta, vocês também estão a fim de ir embora? Decidam-se. Outra, né? Ele não falou decidam-se, mas está escrito aqui, ó, quereis vos também retirar-vos? Eu acredito que houve aquele silêncio, né? Sabe quando alguém faz uma pergunta numa plateia e ninguém responde, ou porque não sabe responder, ou porque tem vergonha de falar, coisa desse tipo? Aquele silêncio, ninguém fala nada, né? Eu deduzo que ficou esse silêncio, mas de repente surgiu o Pedrão lá. O Pedrão esse é o cara, né? O Pedro falava. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Olha o que Simão Pedro respondeu para Jesus. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Olha só que resposta. Vejo aqui pela escrita aqui de João que Simão Pedro respondeu por ele e pelos demais, pelo que consta aqui. Porque ele falou nós, ele não falou eu, ele falou nós. Ele foi o líder naquele momento, ele puxou ali. Porque Jesus falou para os 12, quereis vós também retirar-vos? Porque os 12 viu. Os 12, preste atenção aqui que isso é forte, hein? Os 12 viram quando os discípulos começaram a murmurar e começaram a ir embora. Ah, não, isso aqui não é para nós não. Nós vamos para outro lugar, vamos mudar, vamos sair fora disso aqui. Então, eles viram. E preste atenção, toda atitude humana pode influenciar outros. É como existe hoje em dia os influenciadores. Tem influenciador que ele influencia para o bem, para as coisas boas. Tem gente que está influenciando para o mal, para o caminho errado, para o caminho abominável, para o caminho da perdição, mas outros estão influenciando para o bem. Então Jesus aproveitou quando ele viu que o pessoal começou a ir embora. Ele falou para os 12, porque ele viu que os 12 perceberam. E ficou aquele silêncio, né? Aí Jesus perguntou, vou perguntar para o meu time aqui, para o meu selecionado, os 12. Vocês estão afim também de retirar? Aí Simão falou, Senhor, para quem iremos para nós? Para quem iremos nós? Ou ele está dizendo, para onde nós vamos? Não tem outro caminho, é o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Entendeu? Então ele... É isso. Aí para concluir aqui, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? Aí Jesus aproveitou para... Ele já estava querendo falar, ele não falou quem era ali, mas ele disse assim, não vos escolhi a vós os 12? Você vê, agora ele estava pregando só para os 12. Não vos escolhi a vós os 12? Aí Jesus fala, e um de vós é um diabo. Meu Deus do céu. Quem que era o diabo aqui? O traidor, né? E um de vós é um diabo. Aí João escreveu aqui em João 6,71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Você vê, Jesus deu um ensinamento geral para todo mundo, e nesse todo mundo eram os discípulos, seguidores e tal, e muitos então acharam o discurso difícil. Olha o que eles falam aqui, ó. João 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Então é isso, meu amado e minha amada. Se você é um seguidor de Cristo, é um discípulo de Jesus, não é? Se você tem Jesus como teu Salvador, Senhor, Deus, né?
Então, permaneça na palavra, a simplicidade do evangelho, não queira inventar nada, não queira fabricar nada, e não vá na onda desses que ficam complicando o caminho para você chegar a Deus, tá? O caminho é Jesus, não tem mais ninguém, não precisa de assessor, não precisa de assessora, é Jesus e ponto final. E quem não acredita nisso, respeite quem não acredita nisso, é o direito. É o direito das pessoas não acreditarem em Jesus. Deus dá o livre-arbítrio. Então não queira também, só porque você segue a Cristo, querer forçar a barra com alguém que não está afim. Quem faz a obra, quem fez a obra em mim, certamente fez em você e vai fazer a obra de convencimento é o Espírito Santo, não sou eu. Entendeu? Quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A nossa missão é ensinar, pregar, orar, aí o resultado é com Deus. Não é assim que Paulo diz? Nosso amado apóstolo Paulo, ele fala isso. Ele fala sobre o trabalho de cada um. E ele fala quem que vai dar o crescimento, não é? Ele diz isso. Ele diz isso. Ele diz aqui, ó, tá escrito aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 3. Aí um outro ensinamento aqui, estava tendo uma dissensão lá nas igrejas lá em Corinto, estava tendo uma confusão, tinha um irmão que gostava do fulano de tal para pregar, outro, sabe aquelas pessoas que falam, eu só vou ouvir se for o pastor, se não for aquele obreiro eu não quero ouvir. Tipo assim, gente assim, né? Aí Paulo chegou e deu aqui o ensinamento. Ele falou assim, olha, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Aí Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Entendeu? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Uau, forte, hein? Essa é a palavra de hoje. Eu creio que você entendeu o que Deus está falando. Então eu vou fazer uma oração agora e um ato profético. E vou pedir para você que entendeu o que Deus falou nessa manhã,
Se você puder repetir aí, eu vou falar aqui, servindo para mim já, e você possa repetir aí também se você quiser, tá bom? Se for possível. Se não for possível você falar, talvez tenha alguém perto e não vai entender, você pode pensar até. Então diga assim, repita comigo se for possível. Diga assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, a minha ignorância. Purifica, Senhor, a minha mente, o meu ser interior. Purifica com o teu sangue, Jesus. Transforma a minha vida. Perdoe por não fazer a coisa certa. Mas hoje, ouvindo esta palavra, eu quero renovar a minha aliança contigo. Senhor Jesus, tu és o meu Deus, o meu Salvador, o meu Senhor, o meu médico, o meu advogado, o meu provedor, o meu tudo. Senhor, renova as minhas forças e fortaleça a minha fé e livra-me de todo mal. E usa-me, Senhor, debaixo da unção do Espírito Santo, usa-me para ser um instrumento de bênção nas tuas mãos, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer a você, meu querido, minha querida, que nos ouve aqui e tem sido uma pessoa que está plantando uma semente, uma oferta. Então, se você quer que esse pastor, a pastora, a nossa equipe, o nosso ministério Agindo Deus, se você quer que a gente continue aqui até a volta de Jesus, ou até quando for permitido pregar o evangelho no rádio, né? Enfim, né? Se você quer, então, obrigado a você que nos apoia através de uma semente financeira. Ou quem sabe hoje, você ouviu a palavra de Deus. Eu li no final lá em Coríntios, lá, quando eu não quis falar, porque senão não dá, era muita coisa, né? Mas quando eu li lá em 1 Coríntios, se você percebeu aqui, eu não vou explicar, né, devido ao tempo aqui, mas em 1 Coríntios, depois você dá uma lida de novo, você pega na sua Bíblia para você ler depois, 1 Coríntios 3, você lê do capítulo 3 inteiro. Você vê que Paulo ele fala aqui, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É isso, cada um fazendo a sua parte. Então, quando você nos apoia financeiramente através de uma semente, de uma oferta, ou você que é um dizimista do nosso ministério, você que apoia, né? Então você está entendendo que tudo que eu estou pregando aqui, você faz parte disso. Então, todas as pessoas que estão sendo salvas, curadas, libertas e abençoadas através do ministério que Deus deu para a gente, se você nos apoia através de uma generosidade financeira, você faz parte disso, entenda isso, certo? Talvez você não consegue falar como a gente fala, eu sei que você também fala de Jesus, mas talvez você não fala como a gente fala, mas a sua oferta nos ajuda. E até eu vou aproveitar para pedir aqui, eu sou meio assim, para pedir, eu peço assim com muita moderação, porque Deus tem que fazer a obra, né, no coração das pessoas. Mas hoje já é dia 24, né? Hoje é 24 de maio. E o mês de maio é um mês muito abençoado, sabe? É muito maravilhoso. Mas a gente percebe, né? Preste bem atenção no que eu vou falar, que isso também é importante. Como o ato de semear é um ato voluntário, então a pessoa, ela semeia se ela quiser. Ela semeia se ela puder. Ela semeia, porque é a pessoa que decide, não é verdade? Você tem que semear espontaneamente, voluntariamente, generosamente. Então, como é algo voluntário, às vezes tem pessoas que são voluntárias, mas elas semeiam um mês, às vezes semeiam de vez em quando. Então, tudo isso é importante. O importante é que a pessoa está semeando. Só que todo mundo, né? Tanto o ministério como pessoa jurídica, a pessoa física, todo mundo tem despesas mensais, não tem? Assim é também a obra de Deus. Então eu sou grato a Deus por aquele que só semeia uma vez por ano, às vezes a cada 6 meses, a cada 3 meses, não tem problema. O importante, se você fez com amor, está valendo. O importante é isso. Deus está vendo aí o seu esforço. O importante é isso. Deus é que está vendo. Isso que importa. Não é o que a gente está vendo, é o que Deus está vendo que importa. Porque Ele está vendo a nossa sinceridade. Mas todo mês tem que pagar a fatura aqui, né? E a gente está quase terminando o mês, então eu percebi que esse mês assim está bem assim delicado. Quem entendeu a mensagem não precisa explicar, mas delicado, para não falar outra palavra. Mas eu agradeço aqueles que não pararam, que não desistiram, ok? Que não desistiram, tá certo? Então que Deus te abençoe, Deus te prospere, porque a única pessoa, que não é nem uma pessoa, é um ser do mal,
que quer que a gente pare com tudo isso é o inimigo. Você sabe disso. A nossa luta não é contra gente, contra pessoas, né? É uma luta, uma batalha espiritual, né? E o inimigo, ele tenta impedir. Né? Às vezes vem no ouvido da pessoa, não ajuda não, que vai fazer falta. Não vai fazer falta, irmão. Se você semeia com fé, Deus vai honrar. Eu aprendi cedo. Eu aprendi a semear com 12 anos de idade. Com 12. Eu tinha 12 aninhos. Eu vendia no interior do Paraná, em Jandaia do Sul, minha cidade onde eu nasci. Um abraço pro pessoal de Jandaia do Sul, região. Eu nasci lá. Entendeu? Com 12 anos, eu saía nas ruas daquela cidade, eu e mais um amiguinho, com a cesta. E nessa cesta tinha coxinha e tinha sonho. Coxinha e sonho. Sonho, aquele sonho, né, de doce gostoso, goiabada, né? Outro de doce de leite, uma delícia, né? E a gente saía, ia na oficina, ia nas farmácias, em vários lugares lá do comércio e vendia. Depois que a gente estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, fazia as tarefas da escola e depois eu e meu amiguinho, às 2h30 da tarde, pegava a cesta e a molecada da cidade saía cada um para um canto. Não tinha uma região para vender. A gente ia mais nas oficinas. Um abraço pro pessoal das oficinas. A gente estava nas oficinas às 3 da tarde, eles davam uma parada lá e a galera da oficina mecânica, oficina de carro, essas coisas, a gente vendia. Mas era uma alegria. Aí chegava lá e era tudo à vista, não tinha negócio de fiado não, era à vista. O pessoal pagava ali, né, fiado só com o acompanhamento dos pais e acima de 90 anos, brincadeira. Chegava lá para a dona do negócio, entregava a grana para ela, ela contava tudo, aí ela dava a nossa parte. Aí eu ganhava. Então, eu aprendi cedo, e a minha mãe que me ensinou a semear na obra de Deus, entendeu? Então, o que eu estou falando é o que eu aprendi bem jovenzinho, desde criança trabalhando. É isso aí. Então, Deus que abençoe os agentes de Deus, é assim que funciona, é com trabalho e é plantando que você vai colher. Quem planta, colhe, é dando que se recebe, é melhor dar do que receber. Dá um glória aí agora. Amém ou amém? Então, se você está sendo chamado para semear, semeie. Nós temos vários Pix do Agindo Deus. Se você semeia com o Pix do CNPJ do Agindo Deus, continue, não mudou. Se você semeia com o Pix que é um e-mail, continue, não mudou. E tem um outro Pix, que é o número do WhatsApp. Só que quando você clica lá, vai sair lá, Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Antes de dar o clique lá, vê lá certinho o nome. Tem que sair lá, Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Tá certo? Então, nós temos o Pix, também mais um Pix, que é o código de área 41, que é o celular do Agindo Deus, 99615-5162. Anota aí. Aí a hora que Deus te der a condição, você planta a semente. E Pix pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? E quando Deus falar para semear, semeia. Se você demorar, você pode se arrepender. Então é melhor semear na hora que Deus fala, entendeu? Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora, beleza? É assim que funciona, tem que ser decidido, tá? Então anota aí, 41 é o código, 99615-5162. Você que já tem no seu celular o nosso número, se você esquecer o Pix, é só lembrar, 99615-5162, código de área 41, é o Pix. Através do celular, vai sair lá, Agindo Deus Quem Impedirá. E você semeando, você está semeando aqui para a gente manter esse horário de segunda a sexta, das 8h30 às 10h, 1h30, pessoal. É 1h30, não é brincadeira não, entendeu? Tem outras emissoras, né? De outros grupos aqui em Curitiba, eu tenho também em outras rádios, que é gravado, a gente grava e manda para as rádios. Tenho também no litoral do Paraná, uma outra emissora, enfim. E fora as plataformas digitais e outras mais, nossos cultos presenciais, tudo. Então você semeando, você está dizendo, pastor, continue aí, que nós vamos apoiar aqui. Tá certo? É assim que funciona a obra de Deus. Cada um fazendo a sua parte. Gente, tem que encerrar. Eu vou liberar aqui uma palavra profética. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, a partir de hoje, um novo tempo de bênção na tua vida. De saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde nas suas finanças. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, o que tiver travado e for o inimigo, ele vai tirar a mão agora. Isso vai ser destravado agora em nome de Jesus e a bênção já está dentro de você. Receba esta palavra profética. Sejam abençoados, prósperos, felizes, debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo do poder do nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Abençoa a água que o povo separou, Pai. Após essa palavra profética, essa água se torna um remédio. E todos sejam abençoados e tenhamos um excelente final de semana em nome de Jesus, e que Jeová Jireh abençoe todos os apoiadores do Ministério Agindo Deus. Um abraço a todos, fique com Deus, ótimo final de semana, e até segunda, permitindo Deus, e até domingo no hotel, para quem vai estar com a gente de manhã às 9h30. Um abraço, gente querida!
Seja bem-vindo ao Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Abençoando famílias, abençoando pessoas. Vem com a gente. Hotel Estação Express, João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Reuniões de fé e milagres, todos os domingos, às 9h30 da manhã. Então, palavra, gente, tem poder. Está escrito em Provérbios 18, 21. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então diga assim: eu declaro. Diga com mais força: eu declaro. Eu profetizo. Em nome de Jesus, um novo tempo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Esse é o tempo de salvação, curas, milagres, maravilhas e restauração e a nossa comunhão com o Criador. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.